Muito bom. Vamos então abrir a palavra para nós começarmos esse tempo diante do Senhor. Abra a Bíblia comigo lá em Josué, capítulo 4, no versículo 14. Josué 4, versículo 14. A Bíblia diz: naquele dia o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel, e eles o respeitaram enquanto viveu, como tinham respeitado Moisés. Você pode fechar os seus olhos, colocar a mão em seu coração e pedir para que o Espírito Santo esteja compartilhando, ministrando a você nessa hora. Esse é o tempo da palavra. Esse é o tempo de permitir que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Faça essa oração juntamente comigo. Senhor, nós estamos diante de Ti. Obrigado pelo privilégio de nós estarmos em Tua casa. Tua casa, Senhor Deus, é o melhor lugar do mundo, é o melhor lugar para nós estarmos. E nessa hora, Senhor Deus, ao nos expormos diante da Tua palavra, diante das Tuas promessas, que o Senhor encontre uma boa terra, e cada semente, Senhor Deus, não sejam apenas informações, mas sejam, Senhor Deus, palavras que realmente atinjam o propósito estabelecido pelos céus. E eu oro, creio, Senhor Deus, em vidas transformadas, em corações marcados pela Tua palavra nessa noite, e você pode dizer comigo, amém? Glória a Deus. Eu poderia dizer que esse livro de Josué, se eu fosse dar um subtítulo para o livro de Josué, eu poderia falar que é o livro das conquistas. E foi essa a ordem que Deus deu para Josué e o povo de Deus: conquistem. Eu já entreguei, eu já dei para vocês essa terra que mana leite e mel. A responsabilidade de vocês agora será conquistar. Agora vai ser o momento onde vocês devem realmente se empenhar para batalhar e conquistar essa terra que eu dou para vocês. E o primeiro comando, diga assim comigo, comando. Primeira direção que o Senhor Deus deu para Josué e para os israelitas era para conquistar a primeira cidade chamada Jericó. Hoje você já cantou, né? Vem com Josué marchar em Jericó, por isso que nós cantamos essa música, já para te ambientar hoje na ministração. E Deus deu, o primeiro ordem foi: conquistem Jericó. Eu infelizmente não achei nenhuma foto de Jericó, porque como vocês cantaram, as muralhas caíram. Mas eu encontrei uma foto muito semelhante de como seria as muralhas de Jericó. Então assim, a história, conta que provavelmente os muros dessa cidade, eles tinham uma base de 3,5 metros, uma base de pedra de 3,5 metros, e sobre essa base um muro que suspendia aí de 11 metros, ou seja, quase 15 metros de altura. Humanamente, 15 metros de altura, em muros assim tão fortalecidos de pedras, como eles eram feitos naquela época. Você acha que humanamente, atingindo uma pedra, porque na tecnologia daquela época, era só espadas, era só fundas, não era uma tecnologia hoje como nós temos hoje em dia, de drone, essas coisas aí super modernas. Naquela época a tecnologia era bem baixa. Então realmente ele era o ser humano. Eram os exércitos que vinham ali. Você acha que humanamente eles conseguiriam destruir essas muralhas? Sim ou não? Com certeza não. Eles precisavam de uma ajuda sobrenatural. Eles precisavam de um milagre. Eles precisavam do Senhor. E eu um dia, queridos, tive uma muralha na minha vida. Tive uma situação na minha vida que eu também precisei conquistar como esse povo. Queria que colocasse aí uma das fotos mais lindas da minha vida, o dia do meu casamento. Olha aí, casei aqui na igreja, já fazem 8 anos, e para chegar lá no meu casamento, nessa fase da nossa vida, nessa fase de vida a dois, que é uma fase também de muitos desafios, um dos primeiros desafios que eu tive foi esperar. Eu me casei com 28 anos. Foram longos anos até chegar lá no casamento. E nesse tempo até chegar lá, aos 28 anos, foi um tempo de preparação, onde realmente eu estive dedicando, eu realmente guardei o meu coração nessa área das emoções para priorizar outras áreas,
para que quando eu chegasse lá no casamento eu já estivesse com muitas situações preparadas. Então realmente foram áreas onde eu precisei conquistar. Então, talvez você pode falar para mim, porque eu conheci a minha esposa em janeiro e nós nos casamos em julho do mesmo ano, foram 6 meses. Então você pode falar assim, pastor, só isso? Meu irmão, foi só isso porque não foi com você, né? Porque se tivesse sido com você, você não estaria falando isso. Por que foram 6 meses? Por causa do tempo de preparação. Então aqui na igreja nós ensinamos um tipo de relacionamento que se chama romance real. E se os jovens que estão aqui comigo e os pais dos jovens que ensinam para os seus filhos, fique muito ligado nesse momento. Querido jovem, fique muito ligado nesse momento aqui. Então, para uma vida a dois, para o próximo nível da sua vida, para o casamento, quantos jovens nós temos aqui? Levanta a mão. Quantos jovens que querem se casar? Levanta a mão. Gente, eu quero ver. Parece que não, né, os jovens aqui não querem se casar. Então, para você que quer se casar como igreja, amém, né? Já olhou para o lado, né? Já viu aí, né? Amém. Então, nessa área de relacionamentos aqui na igreja, nós ensinamos, nós temos um nome que não é namoro, porque namoro é uma coisa do mundo, é romance real. E o romance real são uma série de princípios onde nós vamos aplicar para entrarmos nesse novo nível da nossa vida, nessa conquista tão importante. E nós ensinamos alguns passos, são 7 passos. Eu vou falar eles rapidamente aqui para vocês. O primeiro passo aqui, a idade. Chegar com 16 anos querendo casar tão novo assim, não sei se realmente você tem maturidade com a idade talvez que você tem hoje. Outra preparação, a questão dos estudos. Realmente ter uma formação universitária que vai te garantir como terceiro passo uma vida financeira, pelo menos que dê para começar, que dê para pagar uma casa, que dê para fazer uma compra. Então esse passo da vida financeira é importante, porque querido filho, por mais que hoje em dia por aí fora seja moda, casar e morar na casa dos pais, mas misericórdia, morar na casa do pai não é de Deus mais na época do casamento. Então um outro passo, uma vida espiritual, uma outra preparação, eu me casar com alguém que também conhece o Senhor, com alguém que também está indo para o Senhor, é muito importante do que casar sobre o jugo desigual, como a Bíblia não aconselha. Outra preparação, o apoio dos pais. Então o meu pai e a minha mãe me apoiam. O meu pai e a minha mãe têm a minha bênção para esse relacionamento, para o casamento. Então nós ensinamos um tipo de relacionamento aqui, não é para ficar por aí se pegando, não é ficar por aí se beijando, estragando a vida um do outro. É realmente para o casamento. Então, após termos a bênção dos pais, a bênção da liderança como 6º passo e 7º passo, uma paz completa. E aí partimos então para o casamento. Então, assim como no nosso casamento, para ingressarmos nesse novo nível da nossa vida, é necessário uma preparação, é necessário realmente conquistarmos, né? Na minha vida, no caso, foram anos realmente conquistando. Para mim, né, que sou muito sistemático, esse passo a passo foi muito importante. E queridos, na vida cristã, a nossa vida cristã, assim como para mim foi um desafio, ao longo desses anos, me preparando, esperando, aguardando em Deus, a nossa vida cristã, ela é feita de muitos desafios. E nós temos um desafio diário, que é conhecer e crescermos em Deus. Então, nesse texto principal que nós lemos sobre Josué, a Bíblia diz que Deus exaltou Josué, que Deus realmente honrou Josué à frente do seu povo. E por que isso? Porque Josué praticou os princípios que nós vamos falar aqui hoje nessa palavra. Princípios que o realmente fizeram crescer com respeito à sua liderança diante do povo. E a Bíblia diz que Josué foi exaltado. O nível de respeito e de confiança que o povo teve naquele novo líder aumentou, por causa do relacionamento que ele teve com o Senhor, por causa da honra e do temor que ele tinha para com o Senhor. Então o tema da palavra de hoje, diga assim comigo, o tema da palavra, antes da conquista. Então hoje eu estou começando uma palavra que tem a série Conquistas, vou concluir no próximo domingo, você não pode perder.
Então, o nosso título, Antes das Conquistas. Talvez alguém aqui esteja sentindo que você não avança, você não tem chegado nos próximos níveis. Talvez você vê os outros crescendo, os outros rompendo, os outros conquistando, mas parece que para você nada acontece, parece que a porta do milagre não chega, parece que o seu pretendente não aparece, parece que a porta do emprego não se abre. E talvez seja alguns sinais de que realmente talvez Deus esteja resistindo o seu coração. Talvez sejam alguns sinais para que você realmente observe os princípios que você está quebrando. Então hoje nós vamos falar sobre alguns passos de consagração que nós devemos exercitar. Então diga assim comigo, o primeiro passo, uma vida centrada na palavra de Deus. Diga assim comigo, uma vida. O segundo passo que nós vamos percorrer, uma decisão de santificação. E o terceiro passo, o passo da obediência. Então vou começar aqui com uma vida centrada na palavra de Deus. Josué 4, do 4 ao 6, a Bíblia diz: Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e eles lhes disse: passem adiante a arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. Então Josué lhe indicou aqui, eles estavam vivendo um novo milagre. O Josué pediu, coloquem a arca à beira do rio Jordão, e eles já estavam vendo Deus operando. Mais um milagre, mais um sinal, mais uma maravilha, um rio que se abriu. Quantos aqui já pisaram no pé de um rio, o rio se abriu? Deixa eu ver aqui, talvez seja um anjo no nosso meio. Não vimos ainda. Realmente eles estavam vivendo algo sobrenatural ali naquele dia. E Josué, ele deu um comando, quando eles estavam passando ali no meio daquele rio, Josué pediu, olha, quero que os 12 líderes das tribos, eles peguem pedras e eles façam 2 altares. Então eles vão carregar essas pedras, diga assim comigo, pedra. Eles vão pegar essas pedras e eles vão fazer um altar no meio do rio Jordão, porque quando o rio se fechasse e as pessoas passassem, que monte de pedras são aquele no meio, no leito do rio, as pessoas iriam, e o testemunho daquele altar iria falar o que tinha acontecido. Então aquele altar no meio do Jordão e outro altar também no acampamento. Então para que funcionava esse altar? Qual era o significado desse altar? Vamos ler o que está escrito, Josué 4, 20. Josué 4, 20. E em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Disse ele aos israelitas, no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais, que significam essas pedras? Expliquem a eles, aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca. Então esses 2 altares significavam um memorial. Todas as vezes que as pessoas vissem aquelas pedras amontoadas uma em cima da outra, elas se lembrariam do Senhor, elas se lembrariam da intervenção poderosa, elas se lembrariam de que elas têm um Deus que faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Olha o que diz o Josué sobre isso, no versículo 4, 24. E assim fez, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa. Eu posso ouvir um amém? E que para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. E quando nós falamos de pedra, nós estamos falando na Bíblia, nós estamos falando da palavra. Quando nós estamos falando de pedra, nós estamos falando de Jesus. Esse é o significado dessa expressão, né, de pedra. Lá em Atos 4:11 diz, este Jesus, a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, é que se tornou a pedra angular. Então eles estavam ali, atravessando o Jordão, para viverem um novo tempo nas suas vidas. Diga assim comigo, um novo tempo. E talvez, querido, muitos de nós aqui, alguns de vocês aqui no nosso meio, estão vivendo um novo tempo nas suas vidas. Talvez recentemente você fez uma decisão em seguir Jesus. Talvez recentemente você fez uma decisão de ler mais a palavra.
de realmente de buscar mais a presença de Deus, de se envolver com o corpo, de servir. Talvez realmente você declarou: Senhor, eu quero viver um tempo novo na minha vida. Eu creio muitos de nós, talvez mesmo aqueles que já fizeram essa decisão há muitos anos, mas dia após dia, como a Bíblia diz, nós devemos nos revestir da nova criatura em Cristo Jesus. Ou seja, todos os dias nós precisamos realmente nos revestir desse novo homem, amém? E qual é a decisão que nós devemos tomar diariamente para nós permanecermos em Deus? Somente, querido, essa decisão é essa aqui, é de permanecer sobre essa rocha. De permanecer olhando para esse memorial. De permanecer olhando para esse altar de pedras, que é a Bíblia, que é o nome de Jesus. Porque ali, com certeza, você vai ter vida. Porque com certeza, como a Bíblia diz, são promessas que não falham. São promessas que não mudam. Todas as coisas podem passar, mas a palavra de Deus diz: a minha palavra não passará, não mudará. Quem aqui realmente tem tomado essa decisão de olhar para essa pedra diariamente? Levanta a sua mão. Graças a Deus por isso. E é nessa palavra, querido, que você encontra das promessas do Senhor. E eu tive uma professora da escola onde eu estudei, que ela falava essa frase sobre pedra. Ela dizia o seguinte, que é um versículo, né? Um versículo mais resumido em torno dessa frase, que diz: ou você se lança na pedra, né? Ou você se lança na pedra, ou a pedra cai sobre você. O que significa isso, meu querido? Ou você se lança em conhecer o Senhor e diz: Deus, eu quero conhecer o Senhor, eu quero conhecer a Tua palavra, eu quero conhecer a Tua presença. Ou, meu querido, você morre de inanição, realmente com falta de fome, falta de sede pela presença de Deus. Lá em Lamentação 3, 21 a 24, a Bíblia diz, um texto tão conhecido, sobre essa coisa do memorial, do altar. A Bíblia diz: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor. Portanto, nele colocarei, porei nele a minha esperança. Onde estão, meus queridos, as palavras que te encorajam? Onde estão as palavras que te fazem lembrar do que Deus pode fazer para intervir na sua vida e na sua situação? Nessa pedra, na Bíblia, na palavra de Deus, estão aqui. E eu quero dizer para você que as palavras que você precisa para te sustentar na sua vida não estão nos jornais, não estão nos grupos de WhatsApp, não estão nas adversidades, quando o vento, quando sopram os ventos, as tempestades, quando as tempestades vêm contra a sua casa. Você não vai encontrar nessa situação as palavras que você precisa para estar fortalecido pelo Senhor. E eu digo para você que a sua mente precisa estar cheia dessa palavra. A sua mente precisa estar cheia das promessas do Senhor. Esse conteúdo desse livro precisa estar como uma pedra enraizado aqui no seu coração. Posso ouvir um amém? E você, meu querido, quer ouvir o segredo do porquê Josué foi exaltado pelo Senhor? Porque o Josué, ele ouviu um comando. E ao ouvir esse comando, ele colocou ele em prática. E eu vou falar isso por algumas vezes nessa palavra. Porque Josué, ele ouviu um comando, ele foi sábio ao ouvir esse comando. E ao ouvir esse comando, ele colocou em prática. Olha só o que o Josué colocou em prática. Qual foi o comando que o Josué ouviu? Josué 1:8. Não deixes de falar do livro dessa lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Qual era a lição aqui para o novo tempo que os israelitas estavam entrando, estavam ingressando? Que se nós tivermos uma vida, meus queridos, centrado na palavra de Deus, termos escolhas pautadas em ouvir a voz de Deus, nós vamos receber encorajamento que vem da palavra do Senhor. E a minha pergunta para você: que voz você tem ouvido para tomar as decisões mais importantes da sua vida? Que tipo de voz, que tipo de conselho você tem ouvido? São as palavras do Senhor
ou são as palavras do dia a dia, da opinião das pessoas e etc., das coisas por aí? Porque Josué, vamos continuar lendo, Josué 1, versículo 5. Deus disse para Josué: Josué, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Quem não quer, meus queridos, Deus te guiando dessa forma, Deus dizendo para você: meu filho, minha filha, eu estou com você. Meu filho, minha filha, por mais que você esteja passando por meio do fogo, por mais que você esteja passando qualquer situação, adversidade na sua vida, eu estou com você, eu estou contigo. Nesse texto aqui a Bíblia diz que Deus falou para Josué por 3 vezes: seja forte e corajoso. E eu queria que você virasse para a pessoa que está do seu lado agora e você falasse para essa pessoa essa palavra de Deus para essa pessoa: seja forte e corajoso. 3 vezes, hein? Seja forte e corajoso. E é o que eu digo para você hoje, meu irmão. Mediante a situação que você esteja passando, os dias que você esteja enfrentando, seja forte e corajoso. Glória a Deus por isso. E sabe qual que é o resultado quando a nossa vida está centrada na palavra de Deus? Josué 5:1, olha só o que aconteceu, olha só o que Deus faz quando você confia nessa palavra. Olha só o que Deus faz quando você olha para o Senhor, quando os seus olhos estão no alto, onde está o seu socorro. Todos os reis amorreus que habitavam ao oeste do Jordão, e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral, souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas, até que tivessem atravessado. Por isso, desanimaram-se, perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Eu gosto tanto, eu acho que lá em Deuteronômio que fala de uma promessa de Deus para a nossa vida também, que se nós permanecermos na obediência, no caminho da obediência, quando os inimigos vierem por nós sobre um caminho, por um caminho eles vierem contra nós, a Bíblia diz, por 7 eles vão fugir de nós. Então é a mesma promessa que quando o povo ao redor de Israel viu que eles estavam praticando, que quando Josué ouviu o conselho ele colocou em prática, a influência, a autoridade de Deus, ela faz com que os inimigos, eu não estou falando de pessoas, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Assim, quando a gente fala de inimigo, né, parece aquele vizinho cachaceiro que fica te incomodando, mas não é o seu vizinho que eu estou falando, não. Estou falando de influências ao nosso redor, lutas, temores, situações que realmente nos cercam e querem nos sufocar. Querido, quando você tiver uma vida centrada na palavra de Deus, Deus vai fazer que os seus inimigos, Ele vai espantar os seus inimigos, Ele vai falar: sai daqui, cachorrada, em nome de Jesus. Quem crê nessa promessa? Então, antes da conquista, porque eu creio que você é um conquistador, antes da conquista, você vai colocar em esse princípio, uma vida centrada na palavra, amém? Nosso segundo ponto aqui, que é um segundo ponto também muito interessante, uma decisão de santificação. Acompanhe comigo esse versículo de Josué 5, 2 ao 3. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas. Como eu falei para você, Deus deu um comando para Josué, e Josué foi sábio e colocou em prática aquele comando. Então nós temos mais um versículo aqui, que Deus deu um comando e Josué colocou em prática. O que eles fizeram aqui? Qual era o processo que eles tinham que passar, que os homens tinham que passar? O processo da circuncisão. Quantos homens sabem que processo é esse aqui? Levanta a mão para me ver a audiência aqui mais ou menos como está. Ok. Talvez você, quando eu falei circuncisão, talvez já tenha doído lá no fundo da sua alma. E eu vou explicar para você que processo era esse. Por que foi necessário os israelitas passarem por esse processo? Por quê? Em primeiro lugar, porque a geração que estava com Josué, os discípulos, a igreja que estava com Josué,
eles não tinham passado por esse processo. Só aqueles que tinham ficado no deserto, só seus pais, eles haviam passado pela circuncisão, mas a nova geração não. Então assim, pastor, mas por que eles fizeram isso? Qual foi o impacto disso naquele momento? Como eu disse para você, nós estamos falando de conquistas, de passos antes de conquistarmos. Então, queridos, a circuncisão, ela era algo exigido por Deus e que era exclusivo para os homens e os homens judeus. E como era a circuncisão? A circuncisão era uma marca, uma cirurgia feita no órgão sexual masculino, onde se retirava o prepúcio. E aí doeu aí, né, para o homem, né? Porque tocar lá nesse lugar, misericórdia. Imagine 2 semanas de tormento que esses homens, talvez 2, né? Não sei se tinha remédio, esse remédio que faz anti-inflamatório. Então imagine o homem realmente ficava pensando no porquê daquela cirurgia, talvez por umas 2 semanas. E para que servia a circuncisão? Servia realmente como um despertador, para que, com respeito à questão dos pecados na área sexual. Então você sabe que tantas vezes a corrupção do pecado hoje em nossas vidas, frequentemente se manifesta nessa área da vida sexual. E Deus realmente exigiu que aquela marca fosse uma marca de santificação nas suas vidas. E era uma marca que ninguém via, a não ser aquela pessoa que recebeu aquela marca. Era uma marca para ela e para o Senhor. Assim também como a santificação é para nossas vidas hoje. Ninguém pode dizer, eu posso dizer aqui para o Jean, que o Jean está andando em santidade. Eu não posso ver isso, Jean, porque há alguma coisa aqui entre você e Deus, só o Senhor ele vê. Só o Senhor ele vê o coração que está andando em santidade. Então esse processo de santificação ele é interno. Então essa circuncisão hoje ela também é necessária. Quem aqui quer passar por esse processo? Mas não é necessária mais dessa forma. Não é mais exigido que um pedaço de carne seja arrancado para que vivamos uma vida santa. Pelo contrário, a decisão hoje que nós devemos ter é que o Espírito Santo ele lidere a nossa natureza carnal. Que o Espírito Santo ele lidere a nossa forma de viver a vida cristã. Que não sejamos mais dominados pela carne, mas sejamos dominados e liderados pelo Espírito Santo. Quantos querem viver uma vida em santidade? Digam glória a Deus. Então é realmente esse o propósito de santidade, é o Espírito Santo liderando a sua vida para que você seja cada vez mais um homem e uma mulher espiritual. Lá em Filipenses 3:3 a Bíblia diz, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, nós que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. A vida de santificação é essa, onde você realmente se coloca diante do Senhor e diz para Ele, Deus, eu não confio na minha carne. Eu não quero viver alimentando os desejos realmente que me conduzem a uma vida de pecado. E queridos, eu quero confessar para vocês que por muitos anos da minha vida, eu vivi preso nessa área sexual. Por muitos anos da minha vida eu me senti envergonhado por lá na minha casa acessar sites sites pornográficos. Por muitos anos da minha vida eu me senti preso na masturbação e dominado na área de pensamentos por esse tipo de influência. E eu queria dizer para você que da mesma forma como eles saíram lá do Egito, eles estavam presos no Egito, eu também estava preso nessa área da minha vida. E como eu saí de lá, depois de anos de luta, até que um dia eu ouvi esse princípio que eu vou ler para vocês aqui. E foi quando eu decidi dar um passo de fé, um passo de coragem. É hora que todo mundo fica em silêncio, não sei porquê, né? Provérbios 28:13, a Bíblia diz, quem esconde os seus pecados não prospera. Mas quem confessa e os abandona, encontra misericórdia. Eu queria que você lesse comigo esse texto, essa promessa. Vamos lá? Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Querido, hoje você deve colocar a sua confiança não mais em sua carne, mas você deve a partir de hoje colocar a sua confiança em Deus. Tem muitas pessoas dizendo assim,
Talvez você está ouvindo essa palavra e você realmente não quer mais viver preso, porque realmente quantas pessoas estão presas nessa área da prostituição? Quantas pessoas estão presas nessa área desse vício, que é um vício realmente que toma conta da pessoa por dentro? Talvez você está ouvindo essa palavra e fala assim: não, Senhor, a partir de hoje, eu quero uma vida nova. Mas eu quero dizer para você, querido, que você talvez esteja pensando: eu vou sair sozinho disso. Pratique esse princípio, porque a Bíblia ela diz, né, o meu conselho para você, minha sugestão para você: procure alguém, procure um líder, procure alguém que você possa abrir, confessar, falar, expor o teu coração. Eu sempre digo isso, que é melhor você ficar envergonhado 5 minutos na frente de alguém, vomitando, falando: olha, eu sou assim, sou assado, eu acesso isso, estou envolvido com isso, estou envolvido com aquilo, do que, meu querido, você viver o resto da vida aprisionado no Egito, do que você viver o resto da vida acovardado por esses pecados que estão prendendo o seu coração. Então, nesse texto que nós lemos, o princípio é: confessa e deixa. Diga assim comigo: confessa e deixa. Mas eu não estou falando só também de pecados na área sexual, não. Esse é o tema aqui, mas talvez a sua língua é maior que a sua boca. Mas talvez os seus pensamentos são incrédulos. Eu só penso em incredulidade. Eu só falo miséria. Eu só reclamo de tudo. Meu irmão, essa é uma vida na carne. E você precisa pedir: Espírito Santo, por favor, lidere a minha vida. Lidere a minha vida, eu quero viver segundo o padrão do Espírito Santo. Eu posso ouvir um amém? Olha o que Deus ele fala, quando eles praticam esse passo. Quando eles, antes de conquistar, eles praticam esse passo. Josué 5,9, então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Quando os homens se disporam, e como eu falei para você, quando Josué ouviu um comando, ele foi sábio, ele aplicou, colocou em prática aquele comando, e os israelitas também disseram: sim, nós vamos passar por esse processo. E queridos, olha que Deus disse, e eu vejo essa expressão aqui como Deus se alegrando, Deus dizendo: hoje, parabéns por isso, parabéns porque vocês tiveram coragem de passar por esse processo. Hoje eu tiro a humilhação, hoje eu tiro vocês desse lugar de prisão, e eu vou conduzir vocês para uma nova terra, amém? Então falamos de 2 passos, uma vida centrada na palavra, e uma decisão de santificação. E eu queria entrar com vocês no último passo, que até na verdade foi não bem um passo, mas sim uma marcha, né? Uma marcha de obediência. Josué 6, nós vamos ler do 2 ao 5, olha o comando. Como eu falei para você, Josué ouviu um comando, e por ser sábio, Josué aplicou, colocou em prática esse comando. Vai ficar colado aí para vocês, e eu quero ver nas células vocês falando, né, esse chavão de hoje aqui, tá bom? Então olha só, o comando que Deus deu para Josué. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó. Seu rei, quem não quer ouvir? Você está partindo para a conquista, você está saindo para uma guerra, e o Senhor fala: eu já entreguei, eu já dei para você. Eu já entreguei seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez, olha o comando que Deus estava dando para Josué. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá, e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Olha o comando diferenciado que Deus deu. Eu já entreguei para vocês, vocês vão sair com as suas espadas, com seus escudos, mas o que vocês vão fazer? Vocês só vão dar a volta ao redor desses muros, e marchando em silêncio, e com as suas trombetas também. Esse era o comando que Deus estava entregando para Josué. E queridos, eles obedeceram esse comando, sim ou não? Sim, eles obedeceram esse comando. Porque, sabe de uma coisa? Porque esse povo aqui, eles estavam muito conscientes da missão que eles tinham naquele momento.
Eles estavam muito conscientes, eles já tinham vindo todo o poder que Deus tinha feito, conduzindo eles até aquele lugar. Lá no mês de maio, eu ministrei aqui sobre eu e minha língua grande, e lá eu falei sobre incredulidade, falei sobre murmuração, falei sobre pecados que os pais desse povo tiveram lá no deserto. Esse povo, eles tinham aprendido a lição. E eu fui pesquisar aqui no capítulo 6, eu falei, não, Deus. Geralmente, né, se os nossos pais fazem, às vezes multiplica na vida dos filhos. E eu fiquei aqui procurando, Deus, não é possível que ninguém reclamou diante desse comando. Marchar ao redor de um muro, em silêncio, com as armas aqui, né, com as armas sem fazer nada. Eu fiquei procurando, não, Deus, não é possível. Porque tem gente que lê a Bíblia, fala assim, não, isso aqui não é para o dia de hoje, não está aqui não. Isso aqui talvez é para o ano lá atrás, não é para fazer aqui hoje não. Mentira, não, mentir eu posso, que tal mentir um pouquinho? Não tem problema não. Talvez não é para hoje essas coisas aqui, esse livro é bem antigo. Queridos, nós não encontramos nenhum tipo de reclamação, de murmuração aqui. Quando Deus liberou aquele comando, o que o povo fez? O povo ouviu a palavra e o povo se colocou à disposição para obedecer. E eu queria fazer algumas reflexões com vocês sobre esse ponto aqui da obediência. Queria perguntar para você, se você estivesse lá, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que entrar lá. A gente tem que participar, pensar, será que eu... Queria perguntar, se você estivesse lá, você obedeceria o comando? Se você estivesse lá, você teria fé para acreditar que somente com trombetas sendo tocadas, com marcha ao redor da cidade, que os muros iam cair? Porque obediência e fé andam juntas. Diga assim comigo, obediência e fé andam juntas. Jesus encontraria fé no seu coração? Eu queria saber se hoje, você segue comandos com facilidade. Como eu falei para você lê a Bíblia, você questiona a Bíblia, você questiona os mandamentos, as instruções, ou você fala, não, Senhor, eu vou obedecer. Se está escrito no livro, eu vou obedecer. Você segue comandos de uma pessoa, de um líder, de alguém que Deus colocou sobre a sua vida, sim ou não? Eu queria contar para você um dia que um comando do meu líder, né, que nosso supervisor, o pastor Jackson, um dia deu para mim e para a pastora Luana. Todas as vezes que o pastor Jackson fala assim comigo, desafio. Rapaz, essa palavra desafio faz parte do vocabulário das palavras top que o pastor sempre falava. Quando o pastor Jackson chegava na gente assim, William, eu quero fazer um desafio para você. Meu irmão, gente, assim, minha barriga assim, entrava assim, meu Deus, lá vem, senta que lá vem história. Eu já vi assim, que eu estava preparado para realmente algo que iria mexer comigo. E um dia o pastor Jackson e a pastora Meila nos procuraram, eu e a pastora Luana, para fazer um desafio. William, eu queria fazer um desafio para você. Nós precisamos de novos líderes para o Pasquides. E nós cremos que vocês são as pessoas recomendadas para isso nesse tempo. E vocês sabem a resposta, qual foi, né? Porque, gente, eu aprendi que se Deus, Ele fala através de um homem, através de um líder, Deus realmente, quando dá um comando através de um líder, é porque Deus sabe o que eu preciso naquele momento. Então nós precisamos ser pessoas que ouvem conselhos e que ouvem direções que vêm através de um líder. E naquele dia eu disse sim para a pastora Luana. Eu tinha só a experiência de liderar a célula de crianças. A pastora Luana é a que tem a pessoa mais assim habilitada para essa missão, porque ela realmente transborda amor na vida das crianças. Eu entrei para administrar o Pasquides. E o resultado está aí, queridos, lógico, com a graça do Senhor, com a equipe linda que nós temos, com toda a igreja que serve no Pasquides. E eu queria dizer, nós voltamos, né, na semana passada nós estávamos lá em Curitiba. Eu fui para uma missão lá, curtimos, conheci a cidade, glória a Deus por isso, né? Nós somos também humanos, amém? E eu fui para lá para uma missão, uma conferência Pasquides, lá na igreja onde o pastor Jackson está liderando. E eu nunca, queridos, pensei que eu sairia daqui de Palmas.
para ministrar em outra igreja, em outro lugar, uma conferência, Pasquetes, ensinar as pessoas sobre isso. Se o seu líder, quem falou isso? Glória a Deus. Se o seu líder te fizer um desafio, meu querido, ele não vai te mandar ir para o buraco. Ele não vai te mandar para uma vida de pecado. Ele vai te orientar porque Deus está falando com ele. E todo desafio ele tem que mexer com você, ele tem que te tirar da zona de conforto. Então, se temos nós aqui, se você é liderado por alguém, e seu líder está falando, olha meu irmão, eu preciso de um anfitrião para uma célula, nós somos uma igreja em célula. Durante a semana nós nos reunimos nas casas, nosso relacionamento está nos relacionamentos durante a semana. Então, se o seu líder de repente tem visto em você o próximo líder, meu irmão, é Deus que está vendo isso, é Deus que está olhando para você, está confiando que você vai ser fiel no processo. Mas muitas pessoas olham assim, não Deus, eu não, manda outro. Deus vai mandar outro. Mas quando Deus te chamar, meu querido, obedeça, porque esse comando, esse desafio vai te tirar da zona de conforto e vai te conduzir para um novo nível na sua vida, vai te conduzir para um novo tempo de conquista na sua vida. Saia dessa zona de conforto, saia desse lugar que está muito aí, né, lá no ninho da mamãe o resto da vida. Deus quer que você avance, que você conquiste, que lá na área onde você está, né, no seu trabalho, enfim. Eu tenho mais uma pergunta para você. Se, jovens, comecei falando para os jovens aqui, eu queria concluir minha fala agora para os jovens. Se você, jovem, que talvez hoje está em um relacionamento e que você ouviu esses princípios e que você identificou que talvez esse relacionamento é fora da vontade de Deus. Por quê? Porque emocionalmente você fica parecendo uma gangorra, parecendo que está numa roda gigante. Um dia você está super bem, outro dia lá na fossa. Talvez, meu querido jovem, se você está vivendo um relacionamento que tem te conduzido para a impureza, para um relacionamento sexual fora da aliança do casamento, eu queria desafiar você, tenha coragem, saia desse relacionamento. Saia desse relacionamento que vai te prejudicar. Talvez não é de Deus para você. Eu queria também perguntar para você, que talvez o diabo está te escravizando com pecados onde você tem se sentido envergonhado, onde você se sente, como eu falei para vocês, muitos anos da minha vida me sentia ali preso, envergonhado. Se você tem coragem de derrubar esse altar da reputação, porque o que vão falar de mim? O que vão pensar de mim quando eu falar? Querido, prefira derrubar esse altar do que viver a vida inteira acovardado e preso por Satanás. Amém ou não amém? E eu queria perguntar, quem que está disposto para viver paz, para viver verdade na sua vida? Então seja obediente, seja obediente. E conta a história de um lenhador. E esse lenhador estava andando na mata, procurando novas lenhas ali, para achar, e ele andou, e o dia foi descendo, e aquele lenhador pensou, poxa, preciso voltar para casa. Só que quando ele fez o caminho de volta, quando ele fez o caminho para, todo mundo aqui comigo, glória a Deus, prendi a técnica, né, meu discipulador, todo mundo aqui com o pastor, glória a Deus. Então quando aquele lenhador estava voltando para casa, ele falou, não, eu acho que essa árvore aqui eu já passei por ela. Não, eu acho que esse é o caminho de volta para minha casa. E quando ele estava voltando, ele ouvia barulhos como de lobos. Vocês precisam ir lá um pouquinho mais no Paz Kids. E o medo já começava a saltar do seu coração em pensar talvez em dormir fora de casa. E aí ele tinha uma bússola no bolso, e ele pegou essa bússola. Quando ele olhou para a bússola, ele falou, essa direção está correta. Eu sei, está errado. Eu acho que a bússola quebrou. Colocou a bússola no bolso e continuou andando, procurando o caminho de volta para casa. Até que a consciência dele bateu, rapaz, você já confiou tantas vezes nessa bússola, por que não pega ela de novo? Por que não olha? E ele pegou a bússola e a bússola estava orientando ele para o caminho completamente diferente. Até que ele realmente pensou assim, rapaz, a minha bússola a vida inteira me orientou nessas matas
eu vou confiar nela. E o resultado é que esse lenhador foi salvo, voltou para sua casa, não precisou correr do lobo. E nós, querido, muitas vezes nós temos uma bússola. Você tem uma bússola. Você tem uma bússola. Você tem instruções para voltar para casa. Você tem instrução que te conduz sempre, todos os dias, à presença de Deus. Amém ou não amém? E eu queria compartilhar com você, Deuteronômio 30:19, a Bíblia diz: coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Obediência, meus queridos, é uma escolha. Obediência é uma escolha. A Bíblia diz: escolham a vida. Eu creio que nós temos uma geração que quer vida. Amém? Amém. Charles Spurgeon, ele diz essa frase: fé e obediência fazem parte do mesmo pacote. Aquele que obedece a Deus confia nele. Aquele que confia em Deus obedece. E eu digo, querido, para você que os israelitas e Josué, eles ouviram o comando. Eles foram sábios e eles colocaram em prática esse comando. Lá em Josué 6,16, a Bíblia diz que Josué ordenou o povo. Chegou o momento de gritar, porque Deus falou: peça o povo que grite, peça o povo que realmente libere esse comando. E a Bíblia diz que o povo gritou, e o Senhor entregou Jericó para eles. Eu queria que nós fizéssemos essa dinâmica. Eu vou falar para você: povo de Deus, grite! E você, com um ato de fé, você vai gritar: amém? Em nome de Jesus, povo de Deus, grite! E foi um grito como esse de fé que fez com que aquelas muralhas fossem ao chão. Um povo obediente, de um povo que sabe ouvir o comando, de um povo que não fica questionando, mas por que nós temos que gritar? Mas realmente um povo que é fiel aos comandos do Senhor. Josué 6,20 diz que os muros caíram e eles agora sim pegaram as suas espadas e conquistaram aquela cidade. Querido, para você, antes da conquista, você vai precisar exercitar uma vida centrada na palavra de Deus. Você vai precisar ter uma decisão de santificação. E você vai precisar dar esse passo de obediência. E para nós finalizarmos, para você falar, mas nem falou hoje do Evangelho, nem abriu direito o Novo Testamento, eu quero dizer para você que Jesus, ele percorreu o mesmo caminho de Josué. Lá em Filipenses 2, do 5 ao 11, leia assim comigo. A Bíblia diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas ele esvaziou-se de si mesmo. Esvaziar-se de si mesmo, abrir o coração, rasgar o coração com uma vida de santificação. Jesus fez isso, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente. Nosso Senhor foi obediente. Ele é o padrão, Ele é o modelo da nossa vida cristã. E assim como Deus exaltou Josué, olha o que Deus também fez com Jesus. Pois Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Você sabia que Josué, ele foi um tipo de Jesus? O significado do nome de Josué na Bíblia, que é o nome Yeshua, significa Yahvé é salvação, assim como Jesus é a nossa salvação. Que esses princípios, meu querido, te desafiem nesse momento, nesse dia, para uma vida realmente centrada na presença de Deus. Que você olhe para Jesus. E eu creio, querido, se você exercitar esses princípios, como o nome da palavra hoje diz, antes da conquista. Eu creio, se sua vida estiver assim, diante do Senhor, assim como o Senhor conquistou o nome que está acima de todo nome, eu creio que você também está prestes de grandes conquistas do Senhor para a sua vida. Posso ouvir um amém? Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Nessa hora,